Olá, meus irmãos e irmãs, eu sou o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante: como a humildade pode te fazer mais sábio e respeitoso. Você já parou para pensar em como a humildade é essencial para a nossa vida cristã? Você já percebeu como a humildade é o alicerce de todas as outras virtudes? Você já se deu conta de como a humildade é o caminho para a verdadeira sabedoria e o verdadeiro respeito? Muitas vezes, nós nos deixamos levar pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, e pensamos que somos melhores do que os outros, que sabemos mais do que os outros, que merecemos mais do que os outros. Nós nos inflamos de nós mesmos, e nos esvaziamos de Deus. Nós nos colocamos no centro, e nos afastamos do próximo. Mas eu quero te dizer uma coisa: a humildade é a antítese do orgulho, a cura para a vaidade, a vacina contra a arrogância. A humildade é a forma de reconhecermos que somos dependentes de Deus, que somos limitados e falhos, que somos iguais e diferentes dos outros. A humildade é a forma de nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Deus. A humildade é a forma de nos colocarmos no nosso lugar e nos aproximarmos do próximo. A Bíblia nos ensina muito sobre a humildade, e eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que foram humildes diante de Deus, e que receberam grandes bênçãos por causa disso. O primeiro exemplo é o de Moisés, o libertador de Israel. Moisés foi chamado por Deus para tirar o seu povo da escravidão do Egito, e conduzi-lo à terra prometida. Deus deu a Moisés sinais e maravilhas, e o fez falar com autoridade diante do faraó e dos anciãos de Israel. Deus também deu a Moisés a lei e os mandamentos, e o fez subir ao monte Sinai, onde viu a glória de Deus. Moisés foi um grande líder, um grande profeta, um grande legislador. Mas ele não se exaltou, nem se envaideceu, nem se arrogou. Ele foi humilde diante de Deus, e reconheceu a sua incapacidade e indignidade. Ele disse a Deus: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Êxodo 3, 11. Ele disse a Deus: "Ah, Senhor! Eu nunca fui eloquente, nem no passado nem agora que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua." Êxodo 4, 10. Ele disse a Deus: "Eis que os filhos de Israel não me ouvirão. Como, pois, me ouvirá Faraó?" Êxodo 6, 12. E Deus disse a Moisés: "Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte." Êxodo 3, 12. Deus disse a Moisés: "Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar." Êxodo 4, 11 e 12. Deus disse a Moisés: "Vê que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta." Êxodo 7, 1. Deus honrou a humildade de Moisés, e o capacitou para cumprir a sua missão. Deus usou a Moisés para libertar o seu povo, para realizar prodígios, para transmitir a sua palavra. Deus falou com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E a Bíblia diz que Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 3. O segundo exemplo é o de Maria, a mãe de Jesus. Maria foi escolhida por Deus para conceber e dar à luz o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Deus enviou o anjo Gabriel a Maria, e lhe disse: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo." Lucas 1, 28. O anjo também lhe disse: "Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Lucas 1, 30 a 33. Maria foi uma mulher agraciada, bendita, escolhida. Mas ela não se orgulhou, nem se ensoberbeceu, nem se rebelou. Ela foi humilde diante de Deus,
e aceitou a sua vontade. Ela disse ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o homem? Lucas 1, 34. Ela disse ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Ela disse a Deus: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lucas 1, 46 a 48. Deus exaltou a humildade de Maria, e a fez mãe do seu filho. Deus usou a Maria para trazer ao mundo seu amor, para cumprir as suas promessas, para realizar o seu plano. Deus encheu a Maria de graça, de fé, de esperança. E a Bíblia diz que Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Lucas 2, 19. O terceiro exemplo é o de Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo foi chamado por Deus para pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, e para fundar muitas igrejas. Deus revelou a Paulo o mistério da sua vontade, e o fez escrever muitas cartas que se tornaram parte do Novo Testamento. Deus também concedeu a Paulo muitos dons e milagres, e o fez sofrer muitas perseguições e tribulações. Paulo foi um grande apóstolo, um grande escritor, um grande missionário. Mas ele não se gloriou, nem se jactou, nem se vangloriou. Ele foi humilde diante de Deus, e reconheceu o seu pecado e a sua graça. Ele disse a Deus: Senhor, quem és tu? Senhor, que queres que eu faça? Atos 9, 5 e 6. Ele disse a Deus: Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Ele disse a Deus: Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. E Deus disse a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. Deus disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Deus disse a Paulo: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Deus abençoou a humildade de Paulo, e o fez um instrumento para a sua glória. Deus usou a Paulo para pregar o seu evangelho, para plantar as suas igrejas, para escrever as suas cartas. Deus deu a Paulo muitas revelações, muitos dons, muitos frutos. E a Bíblia diz que Paulo se gloriava somente na cruz de Cristo, pela qual o mundo estava crucificado para ele, e ele para o mundo. Gálatas 6, 14. Meus irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que foram humildes diante de Deus, e que receberam grandes bênçãos por causa disso. Mas eu quero te convidar a pensar na sua própria vida, e a lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você já reconheceu a sua dependência de Deus, e a sua necessidade da sua graça? Você já reconheceu os seus erros e pecados, e pediu o seu perdão e a sua ajuda? Você já reconheceu as suas limitações e fraquezas, e buscou a sua sabedoria e o seu poder? Eu tenho certeza de que se você parar para pensar, você vai encontrar muitos motivos para ser humilde diante de Deus. E eu quero te encorajar a praticar essa humildade diante de Deus, todos os dias, de várias formas. Você pode praticar a sua humildade diante de Deus através da confissão, reconhecendo os seus pecados, e pedindo o seu perdão. Você pode praticar a sua humildade diante de Deus através da adoração, reconhecendo a sua grandeza, e rendendo-lhe a sua honra. Você pode praticar a sua humildade diante de Deus através da submissão, reconhecendo a sua soberania, e aceitando a sua vontade.
Você pode praticar a sua humildade diante de Deus através da dependência, reconhecendo a sua provisão e confiando na sua fidelidade. Você pode praticar a sua humildade diante de Deus através da gratidão, reconhecendo os seus benefícios e agradecendo-lhe por tudo. Quando você pratica a sua humildade diante de Deus, você está reconhecendo que Ele é o seu Criador, o seu Redentor, o seu Senhor e o seu Pai. Você está reconhecendo que Ele é o único digno de toda a adoração, de toda a glória e de todo o louvor. E quando você reconhece isso, você se torna mais sábio e mais respeitoso. Você se torna mais sábio, porque você aprende com Deus, e não com o mundo. Você se torna mais sábio, porque você segue a Deus, e não aos homens. Você se torna mais sábio, porque você teme a Deus, e não ao mal. Você se torna mais sábio, porque você busca Deus, e não as coisas. Você se torna mais sábio, porque você tem a mente de Cristo, que é a fonte de toda a sabedoria. E você se torna mais respeitoso, porque você trata os outros como Deus os trata, e não como você os trata. Você se torna mais respeitoso, porque você ama os outros como Deus os ama, e não como você os ama. Você se torna mais respeitoso, porque você serve os outros como Deus os serve, e não como você os serve. Você se torna mais respeitoso, porque você perdoa os outros como Deus os perdoa, e não como você os perdoa. Você se torna mais respeitoso, porque você honra os outros como Deus os honra, e não como você os honra. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar este vídeo com uma história que ilustra muito bem o que eu estou falando. É a história do fariseu e do publicano, que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Eu vou ler para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção no que aconteceu com eles. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, para orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vocês viram o que aconteceu? O fariseu e o publicano foram ao templo para orar, mas um foi orgulhoso, e o outro foi humilde. O fariseu se gabou de si mesmo, e desprezou o publicano. Ele se achou justo, e não reconheceu o seu pecado. Ele se comparou com os outros, e não se arrependeu diante de Deus. O publicano, porém, se humilhou diante de Deus, e implorou a sua misericórdia. Ele reconheceu o seu pecado, e não se justificou. Ele se arrependeu diante de Deus, e não se comparou com os outros. E o que Jesus disse sobre eles? Ele disse que o publicano desceu justificado para sua casa, e não o fariseu. Ele disse que o publicano foi aceito por Deus, e não o fariseu. Ele disse que o publicano foi exaltado por Deus, e não o fariseu. Ele disse que o publicano foi humilde, e não o fariseu. Meus irmãos e irmãs, essa é a diferença entre ser humilde e ser orgulhoso. Ser humilde é reconhecer o nosso pecado, e pedir a misericórdia de Deus. Ser orgulhoso é ignorar o nosso pecado, e confiar na nossa justiça. Ser humilde é receber a justificação de Deus, e viver para a sua glória. Ser orgulhoso é perder a justificação de Deus, e viver para a nossa própria. Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei quais são as suas conquistas, as suas qualidades, as suas habilidades. Mas eu sei que Deus sabe, e que Ele se alegra com você. E eu sei que Ele já fez muito por você, e que Ele quer fazer mais. E eu sei que Ele espera que você seja humilde, e que você pratique a sua humildade. Então, eu quero te fazer um convite: seja humilde diante de Deus,
hoje e sempre. Eu espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você, e que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, que lhes dê a sua paz. Fiquem com Deus. Amém.